A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos trabalhando no livro de Juízes. A história de Sansão, que é uma história de alerta, de exemplo para mim e para você. Hoje vamos falar no capítulo 15, onde o tema é: a vingança pertence a Deus. Tem coisas que as pessoas querem machucar a mim e a você, mas a vingança pertence a Deus. Se alguém tem a audácia de fazer macumba para você ou para mim, pertence a Deus. O que a Bíblia diz, né? Quem faz sua escova nela cai. Então a gente deixa tudo com o Senhor. Amém? Algum tempo depois, durante a colheita de trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou para ela um cabrito e disse ao pai dela: quero entrar no quarto da minha mulher, mas o pai não deixou. Respondeu: eu pensei que você a odiava e por isso a dei em casamento ao seu amigo. Mas a irmã menor é ainda mais bonita. Se você quiser, pode ficar com ela. Coisa séria, né, irmão? Mas fazia parte da tradição da época. Sansão matou uns filisteus, estava casada com a filisteia, que era essa mulher, e o pai dela, com certeza com raiva, deu ela a outro. Veja que situação. Que fazia parte da tradição da época. Sansão disse: desta vez eu não sou responsável pelo que fizer com os filisteus. Quer dizer, ele sabia que ele ia fazer algo, por conta que a esposa dele não era mais a esposa dele. Então caçou 300 raposas, amarrou 2 a 2 pelos rabos e prendeu em cada par de rabo uma tocha. Você já pensou coisa séria? Pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nas plantações de trigo dos filisteus. E o fogo queimou não só o trigo que já havia sido colhido, mas também o que ainda estava nas plantações. Também o bosque de oliveira foram queimados. Veja que coisa terrível. Ele destruiu toda aquela colheita que seria dos filisteus. E os filisteus perguntaram: quem foi que fez isso? E ficaram sabendo que Sansão tinha feito aquilo porque o seu sogro havia tomado a mulher dele e dado ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram viva a mulher de Sansão e a família dela. Aí Sansão disse: então é assim que vocês fazem? Pois eu juro que não descansarei até que pague por isso. Veja, um abismo chamou outro abismo. Não diz isso lá em Salmo 46? Virou uma guerra. Vocês estão entendendo porque eu coloquei aqui que a vingança pertence a Deus? Não se vingue de nada. Não perca seu tempo com piada, com ironia, dando resposta nas redes sociais. O mal por si se destrói. Deus não está nisso. E atacou furiosamente, matando muitos deles. Depois saiu de lá e foi para a caverna da rocha de Etã. Os filisteus acamparam em Judá e atacaram a cidade de Lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que foi que vocês nos atacaram? E eles responderam: viemos até aqui para prender Sansão e fazer com ele o mesmo que ele fez com a gente. Então 3.000 homens de Judá foram falar com Sansão na caverna da rocha de Etã e disseram: você não sabe que os filisteus mandam em nós? Por que você foi fazer aquilo? Eu fiz com eles o que eles fizeram comigo, respondeu Sansão. Nós viemos até aqui para amarrar e entregar você aos filisteus, disseram eles. Sansão respondeu: promete que vocês não me mataram? Promete que vocês não me matarão? Prometemos, disseram eles. Nós vamos somente amarrar você e entregar aos filisteus. Não vamos matá-lo. Então o amarraram em 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou à lei,
chegou a lei, os filisteus gritando, vieram encontrá-lo, mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte, e ele arrebentou as cordas que amarravam os seus braços e as suas mãos, como se fossem fios de linha queimadas. Veja que Deus era com ele. E ali ele arrebentou tudo. Deus é comigo e com você. Deus nos protege. Deus envia anjos ao nosso respeito para nos guardar de todo mal. Então não precisa se vingar. Não precisa mandar recado, ficar com piada, não. O nosso juiz é o Senhor. Porque isso aqui só acarretou mais problema, mais ódio. Encontrou por ali uma queixa de jumento, que ainda não estava seca. Pegou a queixa e com ela matou 1000 homens. Aí começou a cantar assim. Com a queixa de um jumento, matei 1000 homens. Com a queixa de um jumento, fiz montões e montões de corpos. Ele cantava. Deus era com ele. Mas ele tinha que dar um basta naquilo. Ele tinha que pedir orientação a Deus. Depois jogou fora a queixada. E aquele lugar foi achado de monte de queixada. Foi tão sério que ficou o apelido lá, o nome. Porque o que a gente faz, sai o comentário. Seja bom, seja ruim. Que hoje você não esqueça disso. Sansão ficou com muita sede e fez esta oração a Deus. Ó Senhor, tu me deste esta grande vitória. Será que agora vais deixar que eu morra de sede e caia nas mãos deste gente que não pratica circuncisão? Ele orou. Porque por mais que a pessoa seja ruim, quando ora com o coração reto, Deus escuta. Apesar que aqui ele não era ruim, era o poder de Deus que se apossava dele. Mas também ele não tinha limite no que ele fazia. Então, na cidade da lei, Deus abriu um buraco e dele saiu água. Sansão bebeu naquela água e sentiu-se bem melhor. Aquela fonte foi chamada de Acoré. Existe até hoje. Sansão governou o povo de Israel 20 anos, na época em que os filisteus dominavam aquela terra. Veja que Sansão cuidou. Sansão dominava, porque Deus era com ele. Deus é comigo e com você. Agora a gente tem que ter prudência naquilo que Deus faz e pedir orientação a Deus. Não é sair se vingando de pessoas que não gostam de nós. A gente deixa com o Senhor, que Ele sabe resolver. Olha o que diz aqui em Salmo 94, verso 1 e 2. Ó Senhor, Tu és Deus que castiga, mostra a Tua ira. Deus castiga. Deus mostra a ira dele. Lá em Jó diz que ele tem uma balança para pesar. Ele sabe quem é justo e quem é injusto. Se você for inocente, ele vai revelar a ira dele a quem ele sabe que é o errado. Aí Salmo 94, 2 diz: Tu és o juiz de todas as pessoas. Levanta-te e dá aos orgulhosos o que eles merecem. Vou ler até o 5. Até quando os maus continuarão alegres? Até quando, Senhor Deus? Ó Senhor Deus, até quando se mostrarão orgulhosos e se gabarão dos seus crimes? Tem gente que é assim, né? Se gaba. Pensa que não vai ter justiça na vida dele. Ó Senhor, eles esmagaram o teu povo e exploraram os que é teu. Eles mataram as viúvas e os órfãos e assassinaram os estrangeiros que vivem na nossa terra. E diz ao Senhor, não está vendo. E diz, o Senhor não está vendo. O Deus de Israel não vai ficar sabendo disso. Quer dizer, as pessoas que estavam fazendo mal dizem que Deus não estava vendo aquilo. E muitos hoje que aprontam acham que Deus não vai cobrar. Deus é lindo. Procura entender o gente tola. Quando é que vocês vão criar juízo? Foi o Senhor Deus quem fez os nossos ouvidos? Será que Ele não pode ouvir? Foi o Senhor quem fez os nossos olhos. Será que Ele não pode ver? Ele escuta e Ele vê. Ele escuta o que fala de mim e de você. Ele vê as armações, a reuniãozinha. O Senhor, aleluia, o Senhor repreende as nações, será que Ele não vai castigá-las? O Senhor ensina todos os seres humanos, seres que eles não têm sabedoria. O Senhor conhece os pensamentos das pessoas
e sabe que ela não vale nada. Isso é forte, né? O Senhor Deus, feliz são aqueles que tu ensina, aquele a quem ensina a tua lei. Deus ensina a lei dele. Aquele contou a história, mas sabia que Deus era justiça. Olha o que diz o mesmo Salmo 94, verso 23. Ele castigará esses juízes por causa das injustiças que eles têm cometido. O Senhor nosso Deus os destruirá por causa dos seus atos de maldade. Deus mata, Deus castiga. Eu não estou pregando um Deus vincador, não. Deus é amor, é maravilhoso. Mas se as pessoas começarem a se vingar, ou fazer reuniãozinha com ironia, tem pessoas debochadas, né? Que debocha, que dá gaitada. Veja Salmo 94, verso 23. Ele castigará este juiz, ele será o juiz. Ele castigará esse juiz. Tem pessoas que pensam que é juízes. Por causa das injustiças. Tem gente fazendo injustiça com você? Ele vai agir. Que ele tem cometido. Ele sabe quem é quem. O Senhor nosso Deus o destruirá. É forte, né, irmãos? Por causa dos seus atos de maldade. Tem alguém com maldade, com injustiça, com zombaria, com deboche com você? Ele vai agir. Agora, lembre-se do tema. Não havia necessidade de Sansão fazer tudo aquilo. Porque a vingança pertence a Deus. Amém? Amanhã continuaremos a história de Sansão. A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.